Amazake, a bebida doce sem açúcar, que antecede o açúcar. Imagina um mundo sem açúcar. Não, sério. Para por um segundo e tenta visualizar. Sem açúcar refinado, sem doces, sem sobremesas, sem nada que adoce a vida de forma fácil e rápida. Parece impossível, né? Mas foi assim que a humanidade viveu durante a maior parte da sua história. E no Japão antigo, onde o mel era raríssimo e o açúcar simplesmente não existia, as pessoas encontraram uma solução genial. Pegaram arroz, água e um fungo microscópico e criaram doçura do nada. O amazake é isso, uma bebida que parece simples, quase sem graça quando você olha. Um líquido esbranquiçado, meio grosso, levemente turvo. Mas quando você prova, o doce estoura na boca. Natural, suave e, o mais incrível, sem adicionar nada que seja doce. Sem mel, sem açúcar, sem frutas. Só arroz e tempo. E não foi moda passageira. O amazake existe há mais de 1000 anos. Atravessou impérios, guerras, modernizações. Hoje, no Mieira, Japão, você encontra em templos, festivais, supermercados, máquinas de venda automática. É servido quente no inverno e gelado no verão. É bebida, é sobremesa, é ingrediente, é tradição. Mas o mais impressionante, a maioria das pessoas que bebe nem se pergunta como aquilo funciona. Como algo feito só de arroz consegue ser tão doce? A resposta está escondida em um processo que os japoneses dominaram séculos antes da ciência moderna explicar o que estava acontecendo. E essa história começa muito antes do que você imagina. Há mais de 1200 anos, no período Nara, o Japão ainda estava descobrindo sua identidade. Influências chinesas chegavam por todos os lados. Templos budistas se multiplicavam, arrozais dominavam a paisagem. E nesse contexto, alguém, ninguém sabe exatamente quem, percebeu algo curioso. Quando o arroz cozido era deixado em condições específicas de calor e umidade, ele mudava. Ficava doce, sem nenhuma adição, apenas doce. Isso não fazia sentido. Arroz é arroz. Não tem açúcar. Pelo menos não de forma que a gente consiga sentir. Mas de alguma forma, aquele arroz transformado tinha gosto de mel. E num país onde mel era artigo de luxo, acessível apenas para a elite, descobrir uma forma de criar doçura a partir de um grão básico era revolucionário. O segredo estava no koji, um fungo microscópico, Aspergillus oryzae, que os japoneses cultivavam há séculos para fazer saquê e miso. Quando esse fungo é introduzido no arroz cozido e mantido em temperatura controlada, ele começa a produzir enzimas. Essas enzimas quebram o amido do arroz em açúcares simples, glicose, maltose, o tipo de doçura que o nosso paladar reconhece instantaneamente. Claro que há 1000 anos, ninguém sabia de enzimas ou Aspergillus oryzae. Mas sabiam o que funcionava. Sabiam que se fizessem tudo certinho, temperatura, tempo, umidade, o arroz virava algo doce. E isso bastava. O amazake começou a aparecer em registros oficiais. Era servido na corte imperial, oferecido em templos durante rituais, consumido por nobres em dias de celebração, mas não como luxo extravagante, como algo acessível. Porque, ao contrário do mel, que precisava ser caçado, ou do açúcar, que só chegaria ao Japão séculos depois, o amazake podia ser feito por qualquer um que tivesse arroz e conhecimento. E aí, começou a se espalhar. O que tornou o amazake realmente especial não foi só o fato de ser doce, foi o fato de ser nutritivo. Porque quando você fermenta arroz com koji, não está só criando açúcar, está criando um coquetel de nutrientes, aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B, enzimas digestivas, glicose de fácil absorção. Tudo isso em uma bebida simples, que podia ser preparada em casa com ingredientes básicos. Para populações que viviam de arroz, vegetais e pouquíssima proteína animal, o amazake era um reforço importante. Não substituía uma refeição completa, mas ajudava. Dava energia rápida, sustentava o corpo e, talvez mais importante, adoçava a vida. Porque tem algo psicológico no doce. A gente gosta. Nosso cérebro recompensa quando a gente come algo açucarado. E em uma dieta baseada em grãos, sopas e vegetais fermentados, onde quase nada tinha sabor intenso, o amazake era um alívio sensorial. Por isso ele começou a aparecer em festivais, em celebrações de templos, em datas especiais. Beber amazake virou ritual, um momento de pausa, de prazer simples, de doçura compartilhada. Mas o amazake não ficou restrito à elite ou a ocasiões especiais. Ele desceu para a rua. Literalmente. Durante o período Edo, vendedores ambulantes começaram a circular pelas cidades oferecendo amazake, principalmente no verão. Pode parecer estranho. Por que bebida de arroz fermentado no calor? Mas fazia sentido. O amazake frio era refrescante.
E mais, ajudava na digestão, evitava fadiga, fornecia energia rápida. Em um tempo sem isotônicos, sem refrigerantes, sem suplementos, o amazake cumpria parte dessas funções. Trabalhadores braçais bebiam antes de começar o dia. Mães davam para crianças como reforço. Viajantes carregavam em garrafas. E o melhor, era barato. Muito mais barato que qualquer outra fonte de doçura. Isso criou algo interessante. O amazake nunca foi visto como bebida de rico ou de pobre. Era transversal. Todo mundo bebia. Do camponês ao samurai. Do monge ao comerciante. Não tinha status social atrelado. Era apenas útil. E essa utilidade atravessou séculos sem ser questionada. Quando o açúcar finalmente chegou ao Japão, vindo da Europa e de outras rotas comerciais, muita gente imaginou que o amazake desapareceria. Afinal, para que fermentar arroz por horas se você pode simplesmente adicionar açúcar em qualquer coisa? Mas não foi assim que aconteceu. O açúcar era caro. Muito caro. Durante séculos, foi artigo de luxo absoluto. Apenas a elite tinha acesso. Para a população comum, o açúcar continuou sendo inacessível até bem depois da modernização do Japão. Então, o amazake permaneceu como alternativa viável, doce que qualquer um podia fazer em casa. Além disso, o amazake não era só doce. Era alimento. O açúcar dá energia vazia, só glicose. Mas o amazake traz junto nutrientes, enzimas, aminoácidos. Não é a mesma coisa. E as pessoas percebiam isso, mesmo sem saber explicar cientificamente. Mães continuavam dando amazake para crianças doentes. Idosos bebiam como tônico. Atletas consumiam antes de competições. Tinha algo no amazake que o corpo reconhecia como benéfico. E essa percepção empírica manteve a tradição viva. Durante guerras e períodos de escassez, o amazake voltou a ser essencial. Quando faltava comida, quando o racionamento era severo, transformar um pouco de arroz em bebida nutritiva e doce fazia diferença. Não matava a fome completamente, mas ajudava a sustentar. E depois da guerra, quando o Japão se reconstruiu e a indústria alimentícia explodiu, o amazake não desapareceu. Pelo contrário, foi industrializado. Empresas começaram a produzir amazake em larga escala, engarrafado, pasteurizado, pronto para beber. Algumas versões adicionavam açúcar, ironicamente, para intensificar o doce. Outras mantinham a receita tradicional, sem nada além de arroz e koji. E aí aconteceu algo curioso. O amazake começou a ser visto de duas formas ao mesmo tempo, como tradição antiga e como bebida saudável moderna. Empresas vendiam como bebida dos samurais, e também como superalimento natural. E ambas as narrativas eram verdadeiras, porque o amazake é de fato antigo, mas também é de fato nutritivo. Não é marketing vazio. É tradição com respaldo científico. Hoje, no Japão moderno, o amazake está em todo lugar. E não só como bebida. Você encontra amazake em lata, em garrafa, em saquinhos prontos para beber. Tem versões quentes vendidas em máquinas automáticas durante o inverno. Versões geladas no verão. Algumas são líquidas, outras grossas como mingau. Algumas têm pedacinhos de arroz, outras são completamente lisas. Mas a grande virada recente foi o amazake como ingrediente. Chefes e cozinheiros caseiros começaram a usar amazake como substituto do açúcar em receitas. Bolos, sobremesas, molhos, marinadas. O doce natural do amazake funciona perfeitamente e traz uma complexidade que o açúcar puro não tem. Um leve toque fermentado, uma cremosidade natural. Isso reacendeu o interesse, principalmente entre pessoas que buscam alimentação mais natural, sem açúcar refinado. O amazake virou queridinho de blogs de saúde, de nutricionistas, de influenciadores fitness. A bebida milenar japonesa que substitui o açúcar. Manchetes assim pipocaram. E não é exagero. Amazake realmente pode substituir açúcar em várias receitas e traz benefícios que o açúcar não traz. Sem contar que não causa pico glicêmico tão intenso quanto açúcar refinado, porque a doçura vem de uma mistura de açúcares simples, liberados gradualmente durante a fermentação. Mas tem um detalhe importante. O amazake tradicional, feito só de arroz e koji, é naturalmente sem álcool. Zero. Apesar de ser fermentado, a fermentação não produz álcool. Só quebra o amido em açúcar. Isso significa que qualquer pessoa pode beber. Crianças, idosos, monges, mulheres grávidas. Não tem restrição. Existe uma versão de amazake feita com sobras de saquê, que contém um pouquinho de álcool. Mas a versão mais tradicional e popular é a não alcoólica. E é essa que sempre teve o apelo mais amplo.
Por isso o amazaki nunca desapareceu. Ele sempre se adaptou. Sempre encontrou um lugar. Às vezes como bebida ritual, às vezes como tônico de saúde, às vezes como ingrediente culinário, mas sempre presente. O que o amazaki ensina vai além da história da comida. Ele ensina sobre criatividade sob restrição, porque o amazaki só existe porque não tinha açúcar. Só existe porque alguém, há mais de 1000 anos, olhou para o arroz e pensou: tem que ter um jeito de transformar isso em algo doce. E encontrou. Não foi sorte, foi observação, experimentação, paciência. Alguém percebeu que o koji transformava arroz. Alguém testou temperaturas. Alguém esperou horas, dias para ver o resultado. E quando funcionou, compartilhou. E esse conhecimento passou de geração em geração. Hoje, a gente tem acesso a açúcar fácil, barato, abundante. Mas o amazaki continua sendo feito. Porque ele carrega algo que o açúcar não carrega: intenção, processo, conexão com o passado. Quando alguém no Japão bebe amazaki em um festival de templo, não está só bebendo uma bebida doce. Está participando de uma tradição que remonta a mais de 1000 anos. Está repetindo um gesto que incontáveis gerações repetiram antes. E isso tem valor. Num mundo cada vez mais rápido, cada vez mais industrializado, cada vez mais igual, o amazaki oferece algo diferente. Não é só conveniência, é história líquida. Claro que a maioria das pessoas não pensa nisso enquanto bebe. Só acha gostoso. Só acha reconfortante. E tá tudo bem, porque tradição não precisa ser consciente para ser poderosa. Ela funciona mesmo quando a gente não percebe. O curioso do amazaki é que, apesar de ser antigo, ele nunca parou de evoluir. Hoje você encontra amazaki com sabores: morango, matcha, gengibre, versões veganas, sem glúten, orgânicas, versões em pó, para dissolver em água, versões concentradas, para usar como adoçante. E cada inovação é controversa. Puristas dizem que amazaki de verdade é só arroz e koji. Ponto. Adicionar sabor é descaracterizar. Mas o mercado não se importa, continua criando versões novas. E as pessoas continuam comprando. Porque no fundo, o amazaki sempre foi sobre adaptação. Ele nasceu como solução para a falta de açúcar. Virou bebida de verão quando descobriram que refrescava. Virou tônico de saúde quando perceberam que nutria. Virou ingrediente culinário quando chefes começaram a experimentar. Ele nunca foi estático. Sempre se moldou ao que as pessoas precisavam. E continua fazendo isso. Mas o núcleo permanece. Arroz, koji, tempo, fermentação. Isso não muda. Pode vir com sabor de morango. Pode vir em embalagem futurística. Pode ser vendido em cafeteria moderna. Mas o processo é o mesmo de 1000 anos atrás. E talvez seja isso que mantém o amazaki relevante. Ele equilibra a tradição e inovação sem perder a essência. Ele respeita o passado enquanto abraça o futuro. Quando você olha para a história do amazaki, uma coisa fica clara. Doçura sempre foi importante para a humanidade. A gente busca doce desde sempre. É instinto, é prazer, é conforto. Mas a forma como diferentes culturas encontraram doçura diz muito sobre elas. No Ocidente foi mel, depois cana-de-açúcar, depois beterraba. No Japão foi arroz fermentado. E tem algo poético nisso. Transformar o alimento mais básico, o arroz que sustenta a vida diária, em fonte de doçura. É quase simbólico, como se dissesse: tudo o que você precisa já está aqui. Só precisa saber transformar. O amazaki é isso, transformação. De grão comum em doçura rara, de ingrediente simples em alimento complexo, de necessidade em tradição. E a beleza é que qualquer pessoa, ainda hoje, pode fazer isso em casa. Não precisa de equipamento sofisticado. Não precisa de ingredientes raros. Só precisa de arroz, koji, água e paciência. É democratizador. Sempre foi. E talvez seja por isso que nunca desapareceu. Então, da próxima vez que você ouvir falar de amazaki, lembra. Não é só uma bebida doce. É uma solução milenar para um problema universal. É ciência empírica desenvolvida séculos antes da ciência formal. É tradição que se adapta sem se perder. É arroz que virou doçura, tempo que virou sabor, necessidade que virou cultura. E continua ali, sendo servido em templos, vendido em máquinas automáticas, usado em receitas modernas. Silencioso, constante, doce, como sempre foi, como sempre será.